Então, meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder mais uma vez estar falando com vocês e querendo chegar ao seu coração, ao seu lar, com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de alegria, com uma mensagem que faz com que você possa sentir cada vez mais perto de Deus, lembrando sempre o agora da vida, que é o mais importante. Por quê? Porque o agora é o momento oportuno que Deus nos deu para vivermos e sermos felizes. Por isso, iniciemos este encontro através do sinal da cruz, que é o sinal do cristão que Deus nos propôs para vivermos conforme a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é interessante a gente ver que nas leituras de hoje, este domingo, 21º domingo do tempo comum, onde nós vamos celebrar a vocação do cristão leigo. E, portanto, é interessante realmente se dirigir a todos vocês leigos, porque são vocês que fazem a igreja acontecer como igreja, vocês são a igreja. Vocês como leigos, vocês são os catequistas, vocês são os cantores, vocês são os leitores, vocês são as pessoas que de fato fazem com que a igreja caminhe. Então, ser leigo não quer dizer ser ignorante, ou não ter conhecimento, ou não saber de nada, que às vezes as pessoas pensam assim, e não é verdade. Aqui é no sentido da pessoa não ser um padre ordenado, um sacerdote ordenado, não ser o padre, não ser o irmão religioso. Mas ser leigo aqui é no sentido de ser realmente o homem e a mulher, que na verdade tem o seu compromisso como filho, como pai, como mãe, como irmãos, mas que na verdade caminha como leigo na igreja, servindo o povo de Deus também, com o seu testemunho e o seu exemplo, e vivendo realmente de acordo com a vontade de Deus na igreja. Isso é muito interessante. Por isso a igreja celebra a vocação do cristão leigo, ou seja, dos leigos que estão com Cristo, que buscam em Cristo realmente a sua satisfação, buscam a sua felicidade. As leituras que vamos refletir neste domingo, da vocação leiga, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, do capítulo 22, do versículo 19 a 23. E é interessante, Deus faz uma ameaça a quem? Àqueles que estão no poder e não querem fazer o bem ao povo. Como é a ameaça que Deus faz a eles? Vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Ou seja, você tem que se sentir útil. Você tem que saber por que você é o animador, por que você é a animadora, por que você é o catequista, por que você é daquele grupo, daquele movimento. Porque você tem que ser semente do reino. Senão, não está servindo a Deus querendo e quer que Deus lhe sirva? Não, tem que haver essa reciprocidade. E servir a Deus quer dizer servir aos irmãos, tá? Por isso acontecerá que nesse dia chamarei meu servo. É interessante. Eliaquim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Interessante. O salmo é o Salmo 137, que reza: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Que maravilha, gente, nós somos essa obra começada por Deus. E ela vai acontecendo, ela vai se concretizando, ela vai se completando quando nós vivemos mais profundamente este amor de Deus em nossa vida, testemunhando, anunciando e fazendo cada vez mais acontecer. A segunda leitura é tirada da carta aos Romanos, do capítulo 1, versículo 33 a 36. Esta leitura também é muito interessante para nós. O evangelho de hoje é de Mateus, do capítulo 16, do versículo 13 a 20. São leituras que nos levam a refletir um pouco sobre realmente o nosso ser de Deus como cristão, como batizado, como leigo, de fato, que somos. E refletindo mais profundamente, podemos falar deste 21º domingo no tempo comum, que vai enfatizar o tema da responsabilidade que Deus confia a cada um de nós. É muito interessante. Da responsabilidade que Ele confia a cada um de nós. Responsabilidade do segmento correto e do cuidado com as coisas dele. Essa é a responsabilidade. Como é que nós estamos nos comportando no segmento do Senhor? No cuidado com as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Olhe liturgicamente lá na igreja, tantas coisas litúrgicas. Como é que nós estamos cuidando dela? O missal é colocado no altar. O lecionário, ou seja, aquele que faz as leituras, como é que nós usamos?
os paramentos religiosos, por exemplo, e mais também o cálice, a âmbula, a patena. É interessante a gente refletir. Será que a gente realmente percebe ali um grande sinal de Deus falando para nós que está presente ali? Nós sabemos cuidar deles? Esperamos que saibamos, que senão, meu irmão, minha irmã. Por isso, na primeira leitura, o profeta Isaías mostra que será destruído o poder aquele que não estava governando conforme o que lhe foi confiado, e em seu lugar será colocado alguém que governaria com justiça. O que é desinstituir? A pessoa está instituída como governante. Destituir quer dizer que ele vai tirar dele o governo, vai entregar a outro, para ele poder governar conforme a vontade de Deus. Por que ele está dizendo aqui que ele vai destituir? Porque ele está governando, mas para si, sem ser justo. Relata que Deus havia confiado ao primeiro uma responsabilidade, mas este se desviou do caminho, tá? Do caminho. Deixou que o poder lhe corrompesse e não agiu como deveria. Hoje em dia, preste atenção. Na hora que as pessoas, esses que estão no poder, veem uma brechinha, eles facilmente desviam as coisas que é direcionada ao povo. Facilmente. Vocês estão vendo aí agora, durante essa pandemia, a Polícia Federal correndo para cima e para baixo, porque em vários municípios houve esse desvio de conduta, mesmo de dinheiro. Entenderam? Então a pessoa não está governando com justiça, mas está sendo um aproveitador para que, no apagar das luzes, possa estar exatamente sendo desonesta, que é triste, mas é uma realidade. A primeira leitura fala exatamente disso. Tá? Pessoas que foram eleitas pelo povo, usando de seus cargos para tirar benefícios próprios. Foi exatamente isso. Sentimos a carência de profetas que denunciem tudo isso e de políticos que façam jus aos cargos que lhes foram confiados ou para os quais foram eleitos. Quantos estão dizendo aí que estão com a mil os trabalhos, a mão de obra, mas passaram 4 anos e não fizeram praticamente nada? O que estão fazendo agora? Com certeza vai servir de palanque eleitoral. Mas não é porque quer fazer justiça, porque a justiça se faz durante todo o tempo que se manda, que se trabalha, que se governa. Aí sim, o dedo de Deus está ali porque a pessoa está governando com justiça. A segunda leitura fala da sabedoria de Deus que governa o mundo e tudo conduz na mais perfeita harmonia, sem que nenhum do ser humano consiga, meu irmão, isso é muito bonito, sondar ou penetrar os seus mistérios. Exatamente, nenhum ser humano vai conseguir sondar, penetrar os mistérios de Deus. Nenhum, tá? Vai fazer isso. E nenhum conselheiro precisa orientá-lo ou dar-lhe conselhos. Deus não precisa de conselho. Nós precisamos ser aconselhados pelo Espírito de Deus, ser orientados pelo Espírito de Deus. É por isso que muitas das vezes nós fazemos coisas erradas ou tomamos decisões erradas, porque nós não ponhamos o joelho no chão para rezar e pedir a Deus a orientação, pedir ao Espírito que mostre, que ilumine, que conceda a nós esta graça para a gente poder perceber que realmente temos que fazer na justiça, ou seja, conforme a vontade de Deus. Aí é que precisa. Por isso, o governo divino deveria ser exemplo e modelo para todos os que governam, para todos os governantes. Assim, meu irmão, teríamos governos mais justos em todas as instâncias da sociedade. Não tomar decisões por impulso. Não tomar decisões porque outro que já está errado quer que você faça. Mas tomar por amor, respeito e cuidado e zelo pelo povo que lhe foi confiado. É muito interessante a gente fazer isso para viver na justiça de Deus. No Evangelho de hoje, meu irmão, no Evangelho de hoje, Jesus confia a Pedro a árdua responsabilidade, o compromisso de governar a igreja, tá? Sendo ele, Pedro, a pedra fundamental, a rocha que sustentaria e a tornaria inabalável pelos séculos sem fim. Que bom! Pedro ali se torna essa rocha,
inabalável, que vai exatamente sustentar essa igreja pelos séculos sem fim, porque Jesus determinou assim. Isso é maravilhoso. Porém, para isso foi preciso primeiro que Pedro respondesse com precisão quem é Jesus. Enquanto ele não reconheceu, enquanto ele não confessou quem é Jesus, ele não teve essa força para receber essa ordem, para ser esta pedra fundamental, para dirigir, para conduzir a sua igreja. Foi o critério fundamental para que lhe fosse confiada essa responsabilidade. Sabia? Portanto, meu irmão, minha irmã, quem não sabe quem é Jesus, dificilmente, meu irmão, vai agir conforme seus ensinamentos. Quem apenas ouve falar de Jesus, não aprofunda o conhecimento, não acredita o suficiente, não reconhece nem professa para o outro, ele pode até usar o nome de Jesus para enganar os outros. Os outros acharem que ele está facílimo conhecendo o nome de Jesus e se chegar a ele para poder tirar proveito disso. Pedro não. Jesus perguntou para vocês que acham que eu sou? Pedro toma a palavra e vai dizer o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus vai dizer para ele? Olha o evangelho que diz hoje. Não foi ninguém que te falou isso, foi meu Pai que está no céu que te revelou, Pedro. Aí sim, ele dá a chave. Tu és o Pedro. Exatamente isso. É linda essa colocação. Se ainda há tanto desrespeito à vida, tanta maldade, tanto desamor, meu irmão, entre os cristãos, é sinal de que há tantos que ainda não sabem quem é Jesus. No dia em que descobrir de fato quem é Jesus e viverem nele pela fé, o desamor vai acabar. As brigas vão acabar, as desavenças vão acabar, mas vai acontecer sim o encontro do irmão, da irmã, seja ele qualquer igreja esteja servindo, mas estão servindo o único Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Filho do Deus vivo. Há muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que dão clara demonstração de desconhecer totalmente quem Ele é. Percebemos essa situação, meu irmão, pelas ações, muito bem que a gente percebe ver eles fazendo, pela verbalização e pela incoerência entre a vivência do cristianismo e aquilo que muitas pessoas dizem professar. Às vezes é só para discutir, infelizmente. Por isso, não quero me estender muito, mas eu tenho que concluir esta fala, porque ela é muito interessante para você refletir também, Muito interessante. Outra questão séria: enquanto estivermos dizendo que Jesus é isto ou aquilo e não chegarmos ao que Ele tem de essencial, não seremos dignos de responsabilidades na sua messe. Porque não temos certeza. Estamos só definindo uma coisa incerta. Temos que ter certeza. Só se faz, só se dá, só se vive essa certeza pela fé e pela experiência. Foi Pedro que fez isso, demonstrou. Então, que no nosso coração arde o desejo de querer ver Jesus, caminho, verdade e vida, nos comprometamos com Ele, comprometendo-nos com a vida dos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, estaremos respondendo a pergunta-chave para um segmento autêntico. Quem é Jesus? Está fácil agora de entender? Temos que realmente viver de acordo com os ensinamentos da palavra, reconhecendo Jesus como caminho, verdade e vida. Sem saber quem Ele é, não podemos segui-lo verdadeiramente. Infelizmente, muitos pensam que estão seguindo a Cristo, mas seguem algo que não corresponde ao que Ele de fato é. É por isso que ainda brigam, intrigam-se e falam dos outros, porque não estão com eles. Infelizmente, é uma realidade. É preciso ter muito cuidado para não aderir a uma imagem falsa de Jesus, dessas que são usadas para fins escusos, como a gente vê aí, por exemplo, atualmente nos governos lá do topo, usam uma grande frase sobre Jesus. Mas aquilo ali não quer dizer que tem fé e que acredita, simplesmente para poder manipular melhor o povo. A gente vê isso no comando geral do país, infelizmente. E quantas pessoas estão acompanhando, defendendo até? Pois é, por isso concluo aqui dizendo,
quando o próprio Jesus diz, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas é preciso que faça a vontade dele. Então não basta ter aquela frase como brasão, como slogan, tem que ter a fé, tem que ter o conhecimento para poder de fato amar, respeitando a diferença para poder realmente perceber que ali está Cristo também. Aqui eu concluo, deixando meu abraço também, diremos assim, a todos os leigos pelo seu dia, parabenizando-os e que cada um de vocês, leigos, possa se sentir mais perto de Deus por estarem alegres e perceber que fazem parte dessa grande família dos filhos e filhas de Deus. Também termino dizendo que ainda temos um outro domingo, o último que virá, que é do catequista. Vamos trabalhando e vivendo essa dimensão. E a você, dizimista, quero também dizer que é necessário a partilha. A partilha. Cada vez que você se sente igreja, você se sente responsável. Aquela joia, aquela ajuda que você dá anual para a igreja é maravilhosa, seja bem-vindo. Mas Deus vai ficar muito mais contente se você devolver o que é dele, que é o 10% do que você tem mensalmente. O que é mensalmente que você recebe para a vida, para a roupa, para o trabalho, para o alimento, tudo. E ali é que está. Faça isso, que é mais gostoso e vale a pena a experiência, e Deus vai sentir que você começou a se aproximar dele mais e mais, porque acreditou na partilha. Assim sendo, deixo aqui a minha bênção, o meu abraço, e que a gente possa ser feliz juntos para podermos de fato nos sentir povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.